Você já recebeu aquela tarefa e bateu aquele medo de você não saber se era capaz de entregar ela? Ou às vezes você começou naquele emprego novo e todo mundo é muito bom e você fica se perguntando como que eles te contrataram? A pergunta é, você já se sentiu um farsante? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Maestria. Meu nome é Rogério e hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem comum você ouvir por aí, que é a síndrome do impostor. Mas eu não vou falar especificamente sobre isso, porque eu acho que a síndrome do impostor ela tem um contexto, às vezes, muito profundo. E nem sempre é fácil de diagnosticar uma síndrome. Então eu vou falar muito mais das inseguranças e dos medos que a gente tem no nosso dia a dia como profissional. Quando você está começando a sua carreira, você está lidando com muitas tecnologias, você vê profissionais à sua volta, você vê uma série de programadoras, uma série de programadores que dominam aquelas tecnologias como se fosse um passeio no parque, e você ali que está começando a sua carreira, às vezes fica com dificuldade de saber onde colocar o nome de uma variável ou como chamar um método, e aí isso começa a gerar uma ansiedade, porque você fica se sentindo, nossa, todos esses profissionais aqui que são tão bons e eu tô aqui, sabe, ocupando o lugar de alguém que podia ser muito melhor que eu. Bom, a primeira coisa que eu tenho para falar para você é, fica tranquilo, isso acontece com todo mundo, com algumas pessoas mais, com algumas pessoas menos, mas isso acontece o tempo todo com muita gente. Comigo acontece bastante, às vezes eu recebo uma demanda no trabalho e é um desafio diferente, é uma tecnologia nova que eu não mexo tanto, e bate aquele medo. Eu falo, nossa, será que eu tenho condição de entregar isso? Será que eu sou capaz? E depois que você começa a pensar friamente, você começa a ver friamente aquilo, vai voltando a segurança que você consegue fazer aquilo. Até para gravar esse vídeo, eu pensei isso semana passada, falei, não, vou gravar um vídeo sobre isso, as pessoas estão me perguntando muito sobre isso, e aí de repente bateu aquele medo. Nossa, mas e se eu começar a falar disso e as pessoas acharem que eu tô falando um monte de bobagem aqui? E aí eu me tranquilizei e falei assim, não, vou falar sobre isso, eu já passei por isso, eu passo por isso, eu já expliquei para pessoas que eu treinei que isso é normal, então eu vou falar sobre isso para vocês também. A gente precisa entender se o que você está sentindo é porque você é uma farsa mesmo e às vezes você precisa estudar mais, precisa se dedicar mais para o que você está fazendo, ou se é só uma sensação de insegurança porque você está se comparando com as outras pessoas. Então a primeira dica que eu dou para você é não se compare com os outros, se compare com você mesmo. Você tem que ser a sua régua. Então, é muito comum a gente, quando a gente está começando a carreira, ou às vezes até quando a gente está em alguns níveis mais avançados da nossa carreira, a gente se comparar com pessoas que não são a nossa realidade. Que às vezes são nossos colegas de trabalho, mas não têm o mesmo contexto que a gente, não têm as mesmas dificuldades que a gente, e isso não ajuda a gente em nada. Você pode sim usar os seus colegas como parâmetro para entender o que você precisa desenvolver, o que você precisa entregar, o que o seu time usa mais, o que o seu time entrega mais, mas não como uma ferida que você fica olhando para os seus colegas e fala assim, nossa, eu não sou tão bom quanto fulano, nossa, fulano sabe tal coisa e eu não sei, nossa, ciclano consegue fazer tal coisa em metade do tempo e eu levo o dobro do tempo. A sua regra de comparação não pode ser os outros, porque senão você vai cair nessa farsa que você é, porque os outros que a gente se compara são sempre melhores que a gente nunca vai se comparar com um cara que é pior que a gente, ou com uma garota do nosso trabalho que é bem pior que a gente. Como que a gente usa essa comparação com nós mesmos? Eu gosto muito de fazer o comparativo com o seu eu do passado. Então, 6 meses atrás, você era capaz de fazer as coisas que você consegue fazer hoje? Você era capaz de entregar a tarefa que você entrega hoje? Você era capaz de usar as mesmas tecnologias que você usa hoje? Seja você programador ou programadora Ruby, seja você mexendo com JavaScript ou mexendo com CSS, não importa. Olha para as tecnologias que você mexe hoje, olha para os desafios que você encara hoje e se pergunta, o eu de 6 meses atrás, ele seria capaz de fazer o que eu faço hoje? É bem comum que a resposta seja não. Se a resposta for sim, ele era capaz, então talvez você esteja naquela zona que eu falei no começo. Talvez você precise estudar mais, talvez você precise se dedicar mais ao seu trabalho. Mas acontece bastante de você olhar para trás e perceber que não. O eu do passado não conseguia fazer o mesmo que você faz hoje. Então esse é o primeiro identificador de que você é capaz sim, você não é uma farsa. A segunda coisa que é bem útil para você fazer, e isso pode ser um trabalho novo ou pode ser no seu emprego atual,
é você usar o feedback constante de quem está ao seu lado ou dos seus superiores. E o que isso quer dizer? É muito comum a gente bater uma insegurança de eu não estou bem aqui, eu não estou fazendo meu trabalho direito, ou eu preciso ser melhor. Mas você perguntou isso para alguém? Você perguntou para o seu líder se ele acredita que você não está fazendo um bom trabalho? Você perguntou isso para o seu colega de trabalho? Olha, eu queria saber aqui, como que você acha que eu estou indo aqui? Eu estou indo bem? Eu estou fazendo alguma coisa certa aqui? E é comum também, quando você pede esse tipo de feedback, se na cultura da empresa não tem a cultura de feedback, você receber aquele, tá sim, cara, tá tudo massa, tá sim, você tá indo bem, fulana. E é o seu papel, se essa cultura não está tão disseminada, é o seu papel ir atrás do, tá bom, o que eu estou fazendo de certo? O que eu estou acertando aqui nas entregas que eu estou fazendo? O que você acha que eu estou fazendo muito bem? Ou, ao contrário, legal, eu não estou indo bem, eu estou indo bem, mas o que você acha que eu posso melhorar no que eu estou fazendo? O que você acha que está ruim? Às vezes a sua lógica está ruim, às vezes você precisa estudar mais o tal do clean code, às vezes você precisa aplicar mais os tais dos design patterns, às vezes você não está se comunicando direito com o time e fica batendo cabeça numa tarefa por horas a fio quando você podia pedir ajuda de alguém. O feedback, ele é o seu melhor amigo nesse caso. E a minha sugestão aqui para você é, não fique esperando as pessoas te darem feedback. Porque o feedback, normalmente ele vem para você, se a cultura da empresa não é de feedback, ele só vai chegar até você se ele for ruim. E aí, aquela ansiedade, aquela insegurança, aquele medo da falha, ele vai se tornar uma bola de neve, porque você vai achar que está ruim, e aí quando chega um feedback em você, é um feedback ruim, e aí você vai acreditando cada vez mais nisso. Então, peça feedback o tempo todo. E uma última coisa que me ajuda muito para entender se eu estou indo bem, se eu estou evoluindo, é ter métricas claras de evolução. Então, independente do nível que você está, você consegue levantar métricas que vão te dizer onde você está evoluindo. Por exemplo, se você está começando a sua carreira, você pode ter como métrica a quantidade de tecnologias que você consegue lidar. Então, no começo, você só consegue lidar, sei lá, com HTML e um JavaScript puro. Dali 6 meses, você consegue lidar com HTML, JavaScript e CSS. Depois de alguns meses, você consegue lidar com um framework. Depois de algum tempo, com 2 frameworks, 3 frameworks. Você consegue lidar com back-end, com front-end. Você consegue lidar com deploy, com testes. Enfim, a sua stack vai aumentando. E você acompanhando isso, você consegue ver que você está progredindo. O seu eu do passado conseguia lidar com uma coisa, o seu eu do presente consegue lidar com 6 coisas, 7 coisas. Mas vamos supor que você entrou num emprego novo, e entrar numa empresa nova é sempre muito difícil. Então você pode começar a olhar para as tarefas que você executa. A complexidade da tarefa que eu fiz hoje ela é baixa, porque você está começando na empresa. A complexidade da tarefa que eu fiz ontem, ela já foi alta, já foi aumentando. Agora eu consigo lidar com 2 tarefas de complexidade baixa, 3 tarefas, 10 tarefas. Agora eu consigo lidar com uma tarefa de complexidade muito alta. Enfim, encontrar as métricas que vão te ajudar a medir esse progresso também é um desafio. E você vai ter que olhar para o que você está querendo, entender se você é uma farsa ou não para poder encontrar essa métrica. Recapitulando aqui, não estou falando de síndrome do impostor porque eu acredito que a síndrome do impostor é uma coisa muito profunda. Mas sim, a gente tem inseguranças, a gente tem medos de falhar no nosso dia a dia, porque é normal, a gente não quer falhar. Nós somos profissionais e como profissionais a gente quer dar o nosso melhor. Então tá tudo bem ser inseguro em algumas situações, mas você precisa ter clareza dessa insegurança para ela não te prejudicar. Ações que você pode tomar para essa sua insegurança não te dominar. Primeiro, feedback constante, tanto pedir quanto na hora de receber você destrinchar esse feedback. Você não se comparar com os outros, porque se você se comparar com os outros, a chance de você se sentir mal porque o outro é melhor é muito grande. E por último, você encontrar suas métricas de desenvolvimento. Você entender o que está te ajudando a crescer como profissional e o que não está dando certo. Então, se você usa uma métrica para entender o seu progresso, você consegue ter clareza de quando você não está fazendo o suficiente para aquela métrica avançar. E para fechar aqui, que eu acho que é muito importante sempre que a gente vai falar desse tipo de insegurança, de síndrome do impostor e de farsante, é que é importante você entender quando você só não sabe o suficiente. Às vezes a sua insegurança é porque você não sabe mesmo o assunto. E aí você precisa sim se dedicar um pouco mais, você precisa pedir ajuda dos seus colegas, você precisa deixar claro para o seu líder,
para quem está te acompanhando no seu time, de que você não sabe aquele assunto. E isso, ter essa clareza de quando é uma insegurança porque você não sabe o assunto e ter a clareza de quando é uma insegurança porque você só está com medo de algo desconhecido, vai te ajudar a destrinchar melhor as tarefas do seu dia a dia. Queria te agradecer aqui por ter acompanhado a gente até o final aqui. Se você tiver alguma sugestão de alguma técnica que você usa aí para lidar um pouco com essa insegurança, ou alguma coisa que te ajudou a entender melhor como lidar com essas inseguranças do dia a dia, deixa nos comentários pra gente aí. Até a próxima. Tava esquecendo. Hoje eu vou pedir para você curtir e compartilhar com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que você sabe que bate aquela insegurança na hora de fazer aquela tarefa. Não esquece.